O sol da tarde paulista refletia no capô do Mercedes-Benz preto que deslizava suavemente pela rodovia dos Bandeirantes. Alberto Mendes, aos 61 anos, mantinha as mãos firmes no volante, enquanto seus pensamentos vagavam entre reuniões empresariais e lembranças antigas. O rosto marcado pelo tempo ainda preservava a elegância que o caracterizava desde jovem, e os cabelos grisalhos combinavam perfeitamente com seu terno italiano impecavelmente cortado. A viagem de São Paulo a Campinas, onde visitaria uma das filiais de sua empresa de tecnologia, era uma constante em sua rotina. Nos últimos 5 anos, desde a partida de Helena, sua esposa, essas viagens se tornaram seu refúgio. O trabalho era sua única companhia fiel, preenchendo o vazio deixado pela ausência da mulher que dedicou sua vida à literatura e ao amor. Naquela tarde específica, algo no ar parecia diferente. Talvez fosse o céu extraordinariamente azul ou a brisa suave que entrava pelas janelas do carro. Alberto reduziu a velocidade ao avistar uma blitz policial a alguns metros à frente. Acostumado com as inspeções de rotina, preparou os documentos do veículo enquanto se aproximava do local. Uma jovem policial rodoviária fez sinal para que ele encostasse. Alberto obedeceu prontamente, estacionando no acostamento. Quando baixou o vidro do carro, seu coração quase parou. A policial que se aproximava poderia ser facilmente confundida com Helena 35 anos atrás. Os mesmos olhos verdes intensos, o mesmo formato delicado do rosto, até o jeito de inclinar levemente a cabeça ao falar era idêntico. "Boa tarde, senhor. Documentos do veículo e carteira de habilitação, por favor", solicitou a policial cuja identificação no uniforme mostrava L. Oliveira. Alberto, normalmente tão eloquente em suas reuniões empresariais, encontrou dificuldade para articular as palavras. Suas mãos tremiam levemente enquanto entregava os documentos solicitados. A jovem oficial não aparentava ter mais que 25 anos, e cada movimento seu era como assistir a um filme antigo de Helena. "Está tudo em ordem, Sr. Mendes", disse a policial, devolvendo os documentos com um sorriso cordial que fez Alberto sentir como se tivesse sido transportado no tempo. "Obrigado, oficial." Ele hesitou buscando ler novamente o nome completo no uniforme. Oficial Laura Oliveira. O sobrenome atingiu Alberto como um raio. Oliveira. O mesmo sobrenome de solteira de Helena. Uma coincidência extraordinária demais para ser ignorada. Suas mãos apertaram o volante com força, enquanto sua mente começava a trabalhar febrilmente, conectando pontos que ele nem sabia que existiam. "Algum problema, senhor?" perguntou Laura, notando sua hesitação. "Não, não. Está tudo bem", respondeu Alberto, forçando um sorriso. "Apenas você me lembrou alguém." Laura sorriu educadamente e fez um gesto indicando que ele poderia seguir viagem. Alberto ligou o carro mecanicamente, mas sua mente estava a quilômetros dali. Lembrou-se das conversas com Helena sobre seu passado, sobre como ela havia chegado a São Paulo aos 19 anos, carregando uma história que nunca quis compartilhar completamente. Enquanto se afastava, observou pelo retrovisor a figura da jovem policial, que já direcionava outro veículo para a inspeção. A semelhança era perturbadora demais para ser ignorada. Alberto sabia que não conseguiria seguir com sua rotina normal sem investigar essa coincidência extraordinária. Pegou o celular e, contrariando seus planos iniciais de ir a Campinas, fez uma ligação rápida para sua secretária. "Marina, preciso que remarque todas as reuniões de hoje." Surgiu um assunto pessoal urgente. Em seguida, programou o GPS para o endereço que não visitava há alguns meses, a casa de Dona Carmen, sua sogra, no bairro do Paraíso. Se alguém poderia esclarecer suas suspeitas, seria ela. O coração de Alberto batia acelerado, como se estivesse prestes a descobrir um segredo guardado por décadas. À medida que dirigia de volta a São Paulo, fragmentos de conversas antigas com Helena começaram a emergir em sua memória. Pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes agora ganhavam nova relevância. O modo como ela sempre ficava melancólica em determinada data do ano, as cartas que escrevia e nunca enviava, guardadas em uma caixa antiga no fundo do armário. Alberto lembrou-se particularmente de uma noite há muitos anos,
quando encontrou Helena chorando em seu escritório, segurando uma dessas cartas. Na época, ela desconversou, dizendo que era apenas nostalgia de seus tempos de juventude. Agora, essas memórias pareciam peças de um quebra-cabeça que começava a tomar forma. O apartamento de Dona Carmen, no 10º andar de um edifício tradicional do Paraíso, mantinha-se praticamente inalterado desde a última visita de Alberto. O aroma de café recém-passado preenchia o ambiente, misturando-se com o perfume suave das orquídeas que Helena tanto amava e que sua mãe continuava cultivando em sua memória. "Que surpresa boa, Alberto!" exclamou Dona Carmen, uma senhora de 78 anos, que mantinha a mesma elegância e vivacidade no olhar que Alberto conhecera há décadas. "Mas você parece perturbado. Aconteceu alguma coisa?" Alberto sentou-se no sofá florido da sala, aceitando a xícara de café que lhe era oferecida. Suas mãos ainda tremiam levemente quando começou a narrar o encontro na rodovia. À medida que descrevia a jovem policial, notou que o semblante de sua sogra mudava drasticamente. "Carmen", ele hesitou por um momento, "essa moça, ela é idêntica a Helena quando jovem, e tem o mesmo sobrenome de solteira. Oliveira não é um sobrenome tão incomum, eu sei, mas junto com essa semelhança extraordinária..." Dona Carmen deixou sua xícara sobre a mesa de centro e levantou-se lentamente, caminhando até uma estante antiga. De lá, retirou um álbum de fotografias que Alberto nunca tinha visto antes. Suas mãos enrugadas tremiam enquanto folheava as páginas amareladas pelo tempo. "Há histórias, meu filho, que carregamos no coração por tanto tempo que elas se tornam parte de nós", começou ela, sua voz embargada pela emoção. "Helena me fez prometer que jamais contaria isso a ninguém. Mas agora talvez seja o momento." Ela parou em uma foto específica. Helena aos 19 anos, exatamente como Alberto a tinha conhecido, exceto que na imagem ela aparentava estar no início de uma gravidez. O empresário sentiu o ar faltar em seus pulmões. "Foi em 1979, continuou Dona Carmen, seus olhos fixos na fotografia. "Helena estava no primeiro ano da faculdade de letras quando conheceu um rapaz. Foi um romance intenso e breve. Quando descobriu que estava grávida, ele simplesmente desapareceu." Alberto ouvia atentamente, seu coração batendo cada vez mais forte. Cada palavra de Dona Carmen confirmava as suspeitas que começaram a se formar em sua mente durante a viagem de volta a São Paulo. Helena era jovem demais, assustada. Naquela época, ser mãe solteira era um escândalo. Ela decidiu dar a criança para a adoção, mas foi a decisão mais difícil de sua vida. Era uma menina. Nasceu no dia 15 de março de 1980. As mãos de Alberto apertaram os braços da poltrona. Aquela data era exatamente o dia em que, todos os anos, Helena se fechava em seu escritório para escrever aquelas misteriosas cartas. "Depois que você e Helena se casaram, ela conseguiu descobrir que a menina tinha sido adotada por um casal de Campinas, oficiais da polícia rodoviária, ironicamente. Ela nunca tentou fazer contato, respeitando a nova família da criança, mas todo ano, no aniversário da menina, escrevia uma carta que nunca enviava. Dona Carmen levantou-se novamente, dessa vez dirigindo-se ao seu quarto. Retornou momentos depois, com uma caixa de madeira entalhada que Alberto reconheceu imediatamente. Era idêntica à que Helena guardava em seu armário. "Depois que Helena partiu, encontrei isso entre suas coisas", explicou, abrindo a caixa e revelando dezenas de envelopes organizados por data. "São todas endereçadas à minha pequena estrela." Era assim que ela se referia à filha que nunca pôde conhecer. Alberto pegou um dos envelopes com cuidado, como se segurasse algo precioso e frágil. A caligrafia elegante de Helena, tão familiar para ele, parecia conter todo o amor e a saudade que ela carregou silenciosamente durante todos aqueles anos. "Por que ela nunca me contou?" perguntou Alberto, sua voz quase um sussurro. "Medo, talvez. Vergonha do passado. Ou simplesmente porque algumas dores são tão profundas que preferimos guardá-las apenas para nós mesmos. Helena construiu uma vida maravilhosa com você, Alberto, mas aquela menina sempre foi uma parte dela que ficou incompleta." O empresário olhou novamente para a foto de Helena jovem, agora com outros olhos. A semelhança entre ela e a policial que encontrara há poucas horas
era ainda mais impressionante. Não era apenas coincidência, era o chamado do destino. Após 2 semanas de investigação discreta, Alberto descobriu que Laura trabalhava regularmente no mesmo trecho da rodovia dos Bandeirantes. Também soube, através de contatos cuidadosos, que ela frequentava a livraria Cultura do Shopping Iguatemi Campinas, nas tardes de quinta-feira, seu dia de folga. Numa dessas quintas-feiras, Alberto encontrava-se casualmente na seção de literatura da livraria, fingindo interesse em alguns livros enquanto observava Laura de longe. Ela estava absorta na seção de poesia contemporânea, exatamente como Helena costumava ficar. Seus dedos deslizavam pelas lombadas dos livros com a mesma delicadeza característica de sua mãe biológica. "Com licença", disse Alberto, aproximando-se com um livro em mãos. "Você não é a policial da rodovia dos Bandeirantes?" Laura virou-se surpresa, mas logo um sorriso de reconhecimento iluminou seu rosto. "Ah, sim, o senhor do Mercedes preto. Que coincidência! Perdoe-me a intromissão, mas não pude deixar de notar seu interesse por poesia. Conhece Carlos Drummond de Andrade?" Os olhos de Laura brilharam. "É meu poeta favorito. Na verdade, estou escrevendo uma tese sobre a influência dele na literatura moderna brasileira." Alberto sentiu seu coração acelerar. Helena havia escrito sua dissertação de mestrado sobre o mesmo autor. "Você escreve?" "Sim, além do trabalho na polícia rodoviária, faço mestrado em literatura na Unicamp", respondeu Laura, pegando um livro da prateleira. "Sempre tive essa paixão por palavras. Meus pais achavam engraçado. Eles são mais ligados à área de exatas." Alberto observou enquanto ela folheava o livro. Seus gestos, sua postura, até a forma como franzia levemente a testa ao se concentrar, tudo nela ecoava Helena de uma maneira quase sobrenatural. "Sabe", continuou Laura, "às vezes sinto que nasci no século errado. Deveria ter vivido na época dos grandes saraus literários de São Paulo." "Conheci alguém assim", comentou Alberto, cuidadosamente. "Uma escritora talentosa que adorava organizar encontros literários em casa. Ela dizia que as palavras têm o poder de construir pontes entre almas." Laura olhou para ele com interesse renovado. "Essa pessoa deve ter sido muito especial." "Foi minha esposa", respondeu Alberto, sentindo o peso das palavras. "Helena era seu nome. Ela se foi há 5 anos, mas deixou uma biblioteca inteira de memórias e escritos." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Laura parecia perdida em pensamentos, como se algo nas palavras de Alberto tivesse tocado uma corda profunda em seu interior. "Sabe", ela começou hesitante, "desde pequena sempre senti como se as palavras fossem minha verdadeira casa. Meus pais adotivos são maravilhosos, mas às vezes me pergunto de onde veio esse amor pela literatura." Alberto sentiu seu coração apertar. Ali estava ela, tão próxima da verdade sobre suas origens, sem sequer imaginar. "Às vezes, certos talentos são escritos em nosso DNA", disse ele cautelosamente. "O senhor também escreve?" "Não, sou mais ligado aos números. Tenho uma empresa de tecnologia, mas aprendi a amar a literatura através da Helena. Ela costumava dizer que cada pessoa carrega dentro de si um livro esperando para ser escrito." Laura sorriu, um sorriso que era praticamente idêntico ao de Helena. "Isso é muito bonito. Sabe, estou organizando um pequeno grupo de leitura aqui em Campinas. Nos reunimos quinzenalmente para discutir literatura. Se o senhor tiver interesse, seria um prazer", respondeu Alberto, sentindo que o destino estava tecendo seus fios invisíveis. "E por favor, pode me chamar de Alberto." Trocaram contatos e conversaram por mais algum tempo sobre livros, autores favoritos e o poder transformador da literatura. Quando se despediram, Alberto permaneceu na livraria, observando Laura se afastar. Seu coração estava dividido entre a alegria do encontro e o peso da verdade que carregava. Naquela noite, em seu apartamento em São Paulo, Alberto abriu novamente a caixa com as cartas de Helena. Pegou uma delas, datada do 18º aniversário da filha, e começou a ler. "Minha pequena estrela, onde quer que você esteja, espero que as palavras encontrem seu caminho até seu coração, assim como sempre encontraram o meu.
A semelhança entre os pensamentos expressos por Helena em suas cartas e as palavras ditas por Laura naquela tarde era impressionante. Era como se, mesmo sem nunca terem se conhecido, mãe e filha compartilhassem a mesma alma poética. As reuniões do grupo de leitura tornaram-se o ponto alto da quinzena para Alberto. A cada encontro, ele descobria mais semelhanças entre Laura e Helena, não apenas em aparência, mas em sua essência mais profunda. O grupo se reunia em uma cafeteria aconchegante no centro de Campinas, onde o aroma de café fresco se misturava com o cheiro de livros novos e antigas histórias. Durante uma dessas reuniões, enquanto discutiam A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, Laura compartilhou sua própria escrita pela primeira vez. Era um conto sobre uma menina que crescia cercada por livros, sonhando com histórias que pareciam ecoar de um passado distante. Às vezes, explicou Laura ao grupo, sinto como se as palavras que escrevo já existissem em algum lugar, esperando para serem descobertas. É como se alguém, em algum momento do passado, já tivesse sentido exatamente o que sinto. Alberto precisou conter a emoção ao reconhecer não apenas o estilo de escrita de Helena, mas também sua forma única de estruturar parágrafos e construir metáforas. Era como se o talento literário tivesse sido transmitido através de um código genético invisível. Após a reunião, enquanto caminhavam juntos até o estacionamento, Laura compartilhou algo mais pessoal. Sabe, Alberto, desde nossa primeira conversa na livraria, sinto uma conexão inexplicável com as histórias que você conta sobre sua esposa. É como se eu a conhecesse de alguma forma. Alberto respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Helena tinha esse dom de tocar as pessoas através de suas palavras. Tenho alguns de seus escritos guardados. Se você tiver interesse, adoraria ler algo dela, respondeu Laura, seus olhos verdes brilhando de curiosidade. Na semana seguinte, Alberto entregou a Laura uma pasta com alguns contos publicados por Helena em revistas literárias durante os anos 80. Eram histórias que precediam o nascimento de Laura, escritas quando Helena ainda estava na faculdade. Dias depois, recebeu uma mensagem de Laura que fez seu coração disparar. Alberto, preciso te contar algo incrível. Estava lendo os contos de Helena e encontrei uma história sobre uma jovem escritora que guarda seus sonhos em uma caixa azul de madeira. Eu tenho essa mesma caixa desde criança, presente dos meus pais adotivos no meu 10º aniversário. E o mais impressionante, uso ela exatamente da mesma forma para guardar meus escritos mais pessoais. A mensagem continuava. Tem mais algo. O jeito que Helena descreve o pôr do sol no conto Memórias de Setembro é exatamente como eu escrevi em um poema meu há 2 anos. Algumas frases são praticamente idênticas. Como isso é possível? Alberto sentou-se em sua poltrona favorita, relendo a mensagem várias vezes. O destino estava revelando suas cartas gradualmente, tecendo uma teia de coincidências que eram muito mais que meras casualidades. Percebeu que estava chegando o momento de compartilhar a verdade com Laura, mas ainda precisava encontrar a maneira certa de fazê-lo. Naquela noite, revisitou o diário de Helena, procurando uma entrada específica que se lembrava. Encontrou a datada de março de 1980. Hoje entreguei meu maior tesouro para outras mãos, mas antes coloquei em seu pequeno pulso uma pulseirinha com uma estrela de prata. Talvez um dia, esse pequeno símbolo possa reconectá-la às suas origens, às histórias que compartilhamos sem nunca termos nos conhecido. Alberto pegou seu telefone e releu a foto que Laura havia compartilhado no grupo de leitura semanas atrás. Ali, em seu pulso, estava uma delicada pulseira com uma estrela de prata, que ela havia mencionado casualmente ser sua pulseira da sorte, presente de seus pais adotivos quando a receberam. As peças do quebra-cabeça continuavam se encaixando, formando uma imagem cada vez mais clara. Alberto sabia que precisava agir com cautela, mas seu coração ansiava por compartilhar com Laura todo o amor que Helena havia guardado para ela durante todos aqueles anos. Durante uma tarde chuvosa em São Paulo, Alberto organizava o antigo escritório de Helena, tarefa que havia adiado por anos. Entre pilhas de manuscritos e anotações, encontrou um caderno particular que nunca tinha visto antes. Na capa,
Em letras douradas já desbotadas, lia-se Para Minha Estrela, 1998. Era um livro infantil, completamente ilustrado e escrito à mão por Helena. A história narrava as aventuras de uma menina que tinha o poder de encontrar histórias escondidas nas estrelas. As ilustrações, delicadas e coloridas, mostravam a personagem principal com os mesmos olhos verdes que agora ele via em Laura. Enquanto folheava as páginas com cuidado, seu telefone tocou. Era Laura, sua voz transbordando entusiasmo. Alberto, você não vai acreditar! Acabei de receber a notícia de que meu livro infantil foi aceito para publicação. Que notícia maravilhosa, Laura! Sobre o que é o livro? É sobre uma menina que coleta histórias das estrelas, respondeu ela, fazendo Alberto quase derrubar o caderno de Helena. Engraçado, não é? Sempre tive essa história na cabeça desde criança, como se fosse uma memória antiga. Alberto respirou fundo, tentando controlar a emoção em sua voz. Isso merece uma comemoração. Que tal um café? Tenho algo especial para te mostrar. Encontraram-se na cafeteria do Museu da Língua Portuguesa, um dos lugares favoritos de Helena em São Paulo. Laura chegou radiante, seus olhos brilhando com a mesma luz que Helena tinha quando falava sobre literatura. Trouxe algumas ilustrações do livro para te mostrar, disse Laura abrindo sua pasta. Minha mãe adotiva, sempre diz que tenho um dom especial para cores, principalmente quando desenho o céu noturno. Alberto observou os desenhos, sentindo seu coração apertar. O estilo era incrivelmente similar às ilustrações no caderno de Helena. As mesmas tonalidades de azul para o céu noturno, a mesma forma de desenhar estrelas com pequenos raios dourados. Laura, começou ele cautelosamente, você já se perguntou sobre sua família biológica? O sorriso dela vacilou levemente. Às vezes, meus pais adotivos sempre foram muito abertos sobre minha adoção, mas confesso que nunca procurei ativamente informações. Por quê? Alberto abriu sua pasta e retirou o caderno de Helena. Encontrei isso hoje. Gostaria que você desse uma olhada. Laura pegou o caderno com curiosidade. Ao abrir a primeira página, seus olhos se arregalaram. A semelhança entre suas ilustrações e as do caderno era impressionante. Página após página, ela encontrava elementos que pareciam saídos de sua própria imaginação. Isso é incrível, sussurrou ela, sua voz tremendo levemente. É como se alguém tivesse entrado na minha cabeça e desenhado meus sonhos de infância. Quem? Helena escreveu e ilustrou esse livro em 1998, explicou Alberto suavemente. Ela nunca tentou publicá-lo. Era um presente para alguém especial. Laura continuou folheando o caderno, seus dedos traçando delicadamente as ilustrações. Chegou à última página e parou, sua respiração suspensa. Ali, no canto inferior direito, estava desenhada uma pequena estrela de prata, idêntica à de sua pulseira. Alberto, ela começou, sua voz mal passando de um sussurro. Há algo que você não está me contando? Ele assentiu lentamente, sentindo o peso do momento. Há muito que preciso te contar, Laura. Sobre Helena, sobre você. Sobre uma história que começou há mais de 40 anos. O barulho da cafeteria parecia ter desaparecido, deixando apenas o som da chuva suave contra as janelas do museu. No pulso de Laura, a estrela de prata brilhava suavemente, como se soubesse que finalmente estava completando sua missão de reconectar os fios do destino. O silêncio no apartamento de Alberto era pontuado apenas pelo tic-tac suave do relógio antigo na parede. Laura estava sentada no sofá, suas mãos ainda segurando o caderno de Helena, enquanto Alberto retirava a caixa de cartas do armário. Antes de tudo, começou ele, sentando-se ao lado dela, preciso que você saiba que Helena amou você profundamente, desde o primeiro momento. Cada decisão que ela tomou foi pensando no seu bem-estar. Laura olhou para ele confusa. Como assim? Você está dizendo que Helena, que ela... Alberto abriu a caixa de cartas com cuidado. Helena era sua mãe biológica, Laura. Ela tinha apenas 19 anos quando você nasceu, em 1980. Era jovem, assustada, e acreditou que não poderia te dar a vida que você merecia.
As mãos de Laura tremiam quando pegou o primeiro envelope que Alberto lhe estendeu. A carta estava datada de 15 de março de 1981, seu primeiro aniversário. Minha pequena estrela. Ela começou a ler em voz alta, sua voz embargada pela emoção. Hoje você completa 1 ano. Em algum lugar, espero que você esteja sendo coberta de beijos e abraços, cercada pelo amor que merece. Não passa um dia sem que eu pense em você. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto de Laura enquanto ela absorvia cada palavra. Alberto continuou. Helena escreveu uma carta em cada um dos seus aniversários. Ela nunca as enviou, mas guardou cada uma delas, junto com seus sonhos e esperanças para você. Por isso todas essas coincidências, sussurrou Laura. O amor pela literatura, o jeito de escrever, até mesmo a história da menina e das estrelas. Helena acreditava que algumas conexões transcendem o tempo e o espaço, explicou Alberto. Ela costumava dizer que o verdadeiro amor encontra seus próprios caminhos. Laura pegou outra carta, esta escrita quando ela tinha 18 anos. Nela, Helena falava sobre seu próprio amor pela literatura, sobre como sonhava que sua filha pudesse ter herdado essa paixão pelas palavras. Meus pais, Laura começou enxugando as lágrimas. Meus pais adotivos sempre me incentivaram a escrever. Diziam que era um dom natural meu. Agora entendo. Era o dom dela passado através do sangue e do amor. Alberto sorriu gentilmente. Helena ficaria tão orgulhosa de ver a mulher incrível que você se tornou. Uma policial que protege as pessoas, uma escritora que dá vida às palavras. Você realizou sonhos que ela nem sabia que tinha para você. Laura passou as próximas horas lendo cada carta, absorvendo anos de amor guardado em cada palavra cuidadosamente escolhida. Ocasionalmente parava para compartilhar com Alberto memórias de sua própria infância que agora ganhavam um novo significado. Sabe, disse ela, segurando a pulseira com a estrela. Sempre senti que esta estrela era mais que um simples presente. Era como se ela me guiasse de alguma forma. Helena a colocou em seu pulso no dia em que teve que te entregar, revelou Alberto. Ela esperava que, de alguma forma, essa pequena estrela pudesse manter vocês conectadas até se reencontrarem. E nos manteve, sorriu Laura através das lágrimas, através das palavras, das histórias, desse amor pela literatura que compartilhamos sem nunca termos nos conhecido. O sol começava a se pôr quando Laura finalmente levantou os olhos das cartas. O que acontece agora? Perguntou ela, sua voz carregando uma mistura de emoções. Isso depende de você, respondeu Alberto suavemente. Helena nos deixou um presente precioso, a chance de completar esta história que ela começou há tanto tempo. Laura assentiu, olhando para as cartas espalhadas ao seu redor. Cada uma delas era um pedaço do quebra-cabeça de sua vida, finalmente se encaixando em um quadro completo. O encontro entre as famílias aconteceu num domingo ensolarado, no jardim da casa dos pais adotivos de Laura, em Campinas. Roberto e Regina Almeida, que haviam criado Laura com tanto amor, receberam Alberto e Dona Carmen com abraços calorosos e olhos marejados. Sempre soubemos que este dia poderia chegar, disse Regina, servindo café na varanda florida. Desde que adotamos Laura, prometemos a nós mesmos que apoiaríamos sua jornada de autodescoberta, caso ela escolhesse esse caminho. Laura, sentada entre suas duas famílias, segurava a mão de Regina enquanto Dona Carmen mostrava antigas fotografias de Helena. Olha só esta, apontou Dona Carmen para uma foto amarelada. Helena aos 22 anos, quando ganhou seu primeiro prêmio literário. Foi com um conto sobre uma menina que procurava estrelas, completou Alberto, fazendo todos sorrirem com a coincidência. Roberto, um homem de expressão gentil que havia dedicado 30 anos à polícia rodoviária, limpou a garganta emocionado. Quando Laura decidiu seguir a carreira policial, ficamos surpresos. Ela sempre foi tão voltada para as artes, para a literatura. Mas agora, ele fez uma pausa sorrindo. Agora vejo que ela encontrou uma forma de honrar suas duas famílias. É verdade, concordou Laura. A proteção que aprendi com vocês, ela olhou para seus pais adotivos, e o amor pelas palavras que herdei de Helena, são as duas partes que me fazem quem eu sou. Dona Carmen abriu sua bolsa e retirou um envelope envelhecido. Encontrei isto entre as coisas de Helena.
É o rascunho de seu último livro, que ela nunca chegou a publicar. Acho que você deveria tê-lo, Laura. Com mãos trêmulas, Laura abriu o envelope. Dentro havia um manuscrito intitulado Carta para Minha Estrela, uma história de amor em palavras não ditas. Era uma narrativa ficcional sobre uma escritora que transformava sua saudade em histórias, esperando que um dia elas encontrassem o caminho até sua filha. Podemos publicá-lo juntas, sugeriu Laura, olhando para Dona Carmen. Como uma homenagem a ela. Helena adoraria isso, respondeu a avó, seus olhos brilhando de emoção. A tarde transcorreu entre histórias, risos e algumas lágrimas. Regina compartilhou álbuns de fotografias da infância de Laura, mostrando como ela sempre carregava um caderninho para escrever suas histórias. Roberto contou sobre como ela costumava inventar contos para as crianças que encontravam nas blitz educativas da polícia. Sabe, disse Alberto, observando as duas famílias interagindo harmoniosamente. Helena sempre dizia que o amor verdadeiro tem muitas formas. Ela ficaria feliz em ver que sua decisão resultou em tanto amor multiplicado. Laura levantou-se e foi até seu quarto, retornando com uma caixa azul, a mesma que ela havia mencionado antes. Quero mostrar algo a vocês, disse, abrindo a caixa. Dentro havia dezenas de pequenos textos, alguns escritos quando ela ainda era criança. Feste, ela pegou um papel amarelado, escrevi quando tinha 12 anos. É sobre uma mulher que transformava estrelas em histórias para sua filha ler. Regina abraçou Laura com força. Sempre me perguntei de onde vinha essa sua conexão com as estrelas. Agora sabemos. Era sua mãe te alcançando através do tempo. Minhas mães, corrigiu Laura suavemente. Uma me deu a vida e o dom das palavras. A outra me ensinou a usar esse dom com amor e responsabilidade. O sol começava a se pôr quando decidiram fazer um brinde. A família, propôs Alberto, em todas as suas formas e cores. A Helena, acrescentou Laura, que nos conectou através do amor e da literatura. E as estrelas, completou Dona Carmen, que sempre nos guiam de volta para casa. Nas semanas que se seguiram, Laura mergulhou profundamente no processo de conhecer sua mãe biológica através de seus escritos. O escritório de Helena, mantido intacto por Alberto, tornou-se seu refúgio nos fins de semana. Ali, entre livros antigos e manuscritos amarelados, ela descobria cada vez mais conexões surpreendentes. Olha só isto, disse Laura numa tarde, mostrando a Alberto um caderno de anotações de Helena. Ela também tinha o hábito de escrever de madrugada, sempre às 3 da manhã. É exatamente o que eu faço. Alberto sorriu, observando como Laura ocupava naturalmente a antiga poltrona de Helena junto à janela. Ela dizia que era a hora em que as estrelas contavam seus segredos mais profundos. É incrível, respondeu Laura, folheando o caderno. Até nossas letras são parecidas. Veja como fazemos o G da mesma forma peculiar. O processo de preparar o último livro de Helena para publicação tornou-se um projeto familiar. Dona Carmen contribuía com memórias e contextos históricos, enquanto Regina e Roberto ofereciam apoio logístico e emocional. Alberto, por sua vez, cuidava dos aspectos práticos com as editoras. Durante uma dessas tardes de trabalho, Laura encontrou algo especial. Um envelope endereçado à minha filha, para ser lido quando você estiver pronta para publicar seu primeiro livro. Helena sempre soube, murmurou Alberto, observando Laura abrir o envelope com cuidado. De alguma forma, ela sabia que você seguiria seus passos. A carta continha conselhos sobre escrita e publicação, mas também algo mais profundo, um entendimento quase profético da conexão que elas compartilhariam através das palavras. Minha querida estrela, se você está lendo isto, significa que as palavras encontraram seu caminho até você, assim como eu sempre soube que encontrariam. Escrever é mais que juntar letras no papel. É construir pontes entre corações, mesmo quando eles estão separados pelo tempo e pelo destino. Não sei que idade você tem agora, nem que tipo de pessoa se tornou, mas sei que carrega em seu coração o mesmo amor pelas histórias que sempre carreguei no meu. É nosso legado, nossa forma de dar sentido ao mundo. Lembre-se sempre, cada palavra que escrevemos é uma estrela que adicionamos ao céu de alguém. Faça suas histórias brilharem com verdade e amor,
assim como você sempre brilhou no meu coração. Com amor eterno, sua mãe, Helena. Laura leu a carta várias vezes, suas lágrimas caindo suavemente sobre o papel. É como se ela estivesse aqui, me guiando através das palavras. E ela está, respondeu Alberto suavemente. Através de cada história que você escreve, cada palavra que você escolhe, cada vida que você toca com seu trabalho, tanto como escritora quanto como policial. Naquela noite, sentados na varanda do apartamento de Alberto, Laura compartilhou uma decisão. Quero fundar uma biblioteca comunitária em nome dela, um lugar onde outras pessoas possam encontrar o mesmo amor pela literatura que Helena nos ensinou. Ela adoraria isso, sorriu Alberto. Sempre acreditou que livros eram portas para novos mundos. E pontes para corações distantes, completou Laura, segurando inconscientemente sua pulseira com a estrela. Como a ponte que ela construiu até mim, através de todas essas palavras guardadas. A notícia da exposição conjunta no Museu da Língua Portuguesa causou grande comoção no meio literário paulistano. Cá estrelas do mesmo céu. O legado literário de Helena Mendes apresentaria não apenas o último livro inédito de Helena, mas também o primeiro livro infantil de Laura, além de uma seleção cuidadosa de escritos de ambas. É incrível como tudo se encaixa, comentou Laura organizando os painéis da exposição com Alberto. Meu livro sobre a menina que coleta histórias nas estrelas, ao lado do livro que ela escreveu para mim com o mesmo tema, sem que jamais tivéssemos nos conhecido. O espaço do museu havia sido transformado em um céu estrelado, com pontos de luz suaves iluminando os textos e fotografias. Em um painel central, uma linha do tempo mostrava a evolução da escrita de ambas, revelando paralelos surpreendentes em seus estilos e temas. Olha só esta crítica literária de 1985, mostrou Alberto, apontando para um artigo emoldurado. O crítico diz que Helena tinha um dom único de transformar memórias em estrelas. E aqui, ele pegou uma revista recente, dizem que seus contos têm exatamente a mesma qualidade. Regina e Roberto chegaram trazendo mais materiais para a exposição. Encontramos isto no fundo de uma caixa, disse Regina, entregando a Laura um caderno antigo. São seus primeiros contos, escritos quando você tinha apenas 7 anos. Laura abriu o caderno com cuidado, suas mãos tremendo levemente. Ali, em letra infantil, estava seu primeiro conto. A Senhora das Histórias, sobre uma mulher misteriosa que guardava todos os contos do mundo em um colar de estrelas. É impressionante, sussurrou Dona Carmen, que observava por cima do ombro de Laura. Helena escreveu um conto muito parecido em sua juventude. Ela o chamou de A Guardiã das Palavras. O trabalho de organização continuou por dias, com cada novo detalhe revelando mais conexões entre mãe e filha. Laura descobriu que ambas tinham o hábito de escrever seus primeiros rascunhos à mão, sempre com canetas azuis. As duas preferiam trabalhar durante a madrugada e tinham uma predileção especial por histórias que misturavam realidade e fantasia. Uma tarde, enquanto organizavam a sessão de fotografias, Alberto trouxe uma surpresa, um vídeo antigo de Helena em um festival literário de 1995. Nunca tinha visto este vídeo antes, disse ele, conectando o notebook a um projetor. Na tela, Helena apareceu jovem e radiante, falando sobre seu processo criativo. Escrevo para construir pontes, dizia ela na gravação. Pontes entre o real e o imaginário, entre o presente e o passado, entre corações que ainda não se encontraram. Laura assistia hipnotizada, reconhecendo em Helena gestos e expressões que via diariamente em seu próprio reflexo. A forma como ela movimentava as mãos ao falar, o jeito de inclinar levemente a cabeça quando sorria, era como olhar através de um espelho do tempo. Tem mais uma coisa que preciso mostrar, disse Alberto, após o vídeo terminar. Ele abriu uma pasta antiga e retirou um documento amarelado. É o primeiro contrato de publicação de Helena. Olhe a data. Laura pegou o papel com cuidado. O contrato estava datado de 15 de março de 1980, o dia de seu nascimento. Ela sempre disse que aquele foi o dia em que nasceram suas duas maiores criações, explicou Dona Carmen suavemente. Você e sua primeira história publicada. Na véspera da inauguração da exposição,
Laura estava fazendo os últimos ajustes quando encontrou, escondida entre as páginas de um dos livros de Helena, uma fotografia que nunca tinha visto antes. Nela, sua mãe biológica aparecia grávida, escrevendo em um caderno, com um sorriso sereno no rosto. No verso da foto, uma única frase escrita à mão: "Para minha pequena estrela, que suas palavras sempre encontrem o caminho de volta para casa." A noite de inauguração da exposição Estrelas do Mesmo Céu transformou o Museu da Língua Portuguesa em um cenário mágico. O teto estava iluminado com centenas de pequenas luzes que lembravam estrelas, e as paredes exibiam, lado a lado, trechos dos escritos de Helena e Laura, revelando a incrível similaridade entre suas vozes literárias. Laura, vestida com um vestido azul noite que pertencera a Helena, andava entre os convidados com uma mistura de orgulho e emoção. Seus pais adotivos, Roberto e Regina, conversavam animadamente com outros visitantes, compartilhando histórias sobre a pequena Laura e seu amor precoce pela literatura. "Vejam só isto", disse um crítico literário conhecido, parado diante de um dos painéis centrais. O mesmo parágrafo escrito por mãe e filha, com 30 anos de diferença. É como se as palavras estivessem gravadas no DNA. Alberto observava tudo com os olhos marejados, vendo o sonho de Helena ganhar vida de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Dona Carmen, elegante em seu conjunto de seda azul, segurava o braço do genro enquanto caminhavam pela exposição. "Ali", apontou ela para uma vitrine especial, o diário que Helena começou a escrever quando descobriu que estava grávida. E ao lado, o primeiro diário de Laura que ela ganhou aos 6 anos. Os diários estavam abertos em páginas que pareciam dialogar através do tempo. Helena escrevera: "Hoje senti minha pequena estrela se mexer pela primeira vez. Será que ela também terá essa necessidade de transformar sentimentos em palavras?" Na página do diário infantil de Laura, em letra tremida: "Querido diário, hoje vi uma estrela cadente e pedi para conhecer a pessoa que me ensinou a gostar tanto de histórias." O momento mais emocionante da noite foi quando Laura subiu ao pequeno palco para fazer seu discurso. Ao seu lado, um retrato de Helena sorria serenamente para os presentes. "Existem diferentes tipos de herança", começou Laura, sua voz firme apesar da emoção. "Alguns herdam olhos, sorrisos ou gestos. Eu herdei palavras, palavras que dormiam em meu coração, esperando o momento certo para despertar." Ela fez uma pausa, tocando suavemente a pulseira com a estrela em seu pulso. "Durante anos escrevi histórias sobre pessoas procurando algo que não sabiam ter perdido. Agora entendo que cada palavra era um passo em direção a este momento, a este encontro através do tempo e do amor." Alberto e seus pais adotivos se entreolharam, sorrisos emocionados em seus rostos. "Hoje", continuou Laura, "não celebramos apenas livros ou histórias. Celebramos o poder do amor que transcende o tempo, que encontra caminhos através das palavras, que constrói pontes entre corações separados pelo destino." Ela pegou um livro sobre a mesa ao seu lado. Era o último manuscrito de Helena, agora finalmente publicado. "Este livro", ela mostrou para a plateia, "começou a ser escrito antes do meu nascimento e está sendo concluído agora, 44 anos depois. Não apenas por mim, mas por todos nós que acreditamos no poder das histórias para curar, unir e transformar." A noite prosseguiu com leituras de trechos escolhidos, músicos tocando suavemente ao fundo e pessoas emocionadas descobrindo as múltiplas camadas daquela história extraordinária de amor e literatura. Em um momento quieto, Laura se afastou da multidão e foi até uma pequena sala lateral, onde uma instalação especial havia sido montada. Ali, projetado na parede, um texto escrito por Helena brilhava suavemente: "Para minha pequena estrela, que suas palavras sempre encontrem corações abertos, que suas histórias iluminem caminhos escuros e que você nunca se esqueça que o amor, assim como as histórias mais verdadeiras, sempre encontra seu caminho de volta para casa." 6 meses após a inauguração da exposição Estrelas do Mesmo Céu, o impacto do encontro entre as obras de Helena e Laura continuava reverberando. A exposição, inicialmente planejada para ficar apenas um mês, foi estendida devido ao imenso interesse do público,
e agora viajava por outras cidades do Brasil. Em uma manhã ensolarada de sábado, Laura estava diante de um antigo casarão no bairro do Paraíso, em São Paulo. O prédio, comprado por Alberto, seria a sede da biblioteca comunitária Helena Mendes. Ao seu lado, Regina ajudava a organizar caixas de livros doados, enquanto Roberto coordenava a equipe de voluntários. Sua mãe sempre sonhou em criar um espaço assim, comentou Dona Carmen, observando os trabalhadores pintarem a fachada do casarão. Um lugar onde as histórias pudessem encontrar novos leitores. Laura sorriu, ajustando a placa que seria instalada na entrada. Nela, uma citação de Helena brilhava em letras douradas. Cada livro é uma estrela guia, iluminando caminhos diferentes para cada leitor. O projeto da biblioteca havia crescido além das expectativas iniciais. Além do acervo tradicional, haveria um espaço dedicado a oficinas de escrita criativa, um programa de incentivo a jovens autores e um centro de pesquisa focado em literatura brasileira contemporânea. Olha só o que encontramos nas coisas antigas de Helena, disse Alberto, trazendo uma pasta empoeirada. Dentro havia projetos detalhados para workshops de escrita, planejamentos para grupos de leitura e ideias para programas comunitários, todos escritos por Helena anos antes. É incrível, murmurou Laura folheando os papéis. Até nisso somos parecidas. Tenho projetos quase idênticos no meu computador. A biblioteca estava sendo organizada em seções temáticas, cada uma representando um aspecto diferente da conexão entre mãe e filha. Na entrada, uma exposição permanente contava a história de Helena e Laura através de suas obras. Uma parede inteira foi dedicada a fotografias e trechos de escritos de ambas, mostrando os paralelos surpreendentes em suas jornadas literárias. Durante a organização dos livros, Laura encontrou algo especial. Um caderno antigo de Helena com anotações sobre seus sonhos para o futuro. Entre eles, estava o desejo de criar um espaço onde pessoas pudessem descobrir o poder transformador das palavras. É como se ela estivesse nos guiando até aqui, comentou Laura, mostrando o caderno para Alberto. Cada escolha, cada decisão, nos trouxe exatamente onde devíamos estar. O coração do projeto era a Sala das Estrelas, um espaço acolhedor dedicado à literatura infantil. Ali, as histórias que Helena escreveu para sua pequena estrela seriam lidas para novas gerações de sonhadores. As paredes foram pintadas com um céu noturno, pontilhado de estrelas, cada uma contendo o título de um livro especial. Veja só, disse Regina, encontrando Laura sozinha na Sala das Estrelas. Você está com o mesmo olhar sonhador que tinha quando criança, toda vez que descobria uma nova história. Laura abraçou sua mãe adotiva com carinho. Tenho sorte de ter tantas pessoas especiais para compartilhar este momento. 2 famílias, 2 legados de amor. À medida que o dia da inauguração da biblioteca se aproximava, Laura percebeu que estava realizando não apenas seu próprio sonho, mas também o de Helena. Cada livro organizado, cada espaço planejado, cada programa desenvolvido, carregava um pouco das duas. Sabe, disse ela para Alberto enquanto observavam o pôr do sol através das janelas da biblioteca, às vezes sinto como se cada palavra que escrevo fosse parte de uma conversa com ela. Como se, através das histórias, pudéssemos finalmente ter todas as conversas que o destino não nos permitiu. Alberto sorriu, notando como a luz do entardecer fazia a estrela na pulseira de Laura brilhar. E é exatamente isso que ela queria, que suas palavras fossem pontes, conectando corações através do tempo. A inauguração da Biblioteca Comunitária Helena Mendes aconteceu em uma noite especial de março, exatamente 1 ano após o encontro que mudou para sempre as vidas de Laura e Alberto. O casarão restaurado brilhava sob as luzes cuidadosamente instaladas, cada janela emanando um convite silencioso para os amantes da literatura. O espaço estava repleto de pessoas que fizeram parte dessa jornada extraordinária. Alberto, orgulhoso e emocionado, Roberto e Regina, os pais adotivos de Laura, que nunca deixaram de apoiar seus sonhos. Dona Carmen, cuja sabedoria ajudou a tecer os fios dessa história. E dezenas de amigos, escritores e leitores unidos pelo amor às palavras. Laura, usando o antigo colar de estrelas de Helena,
subiu ao pequeno palco improvisado para seu discurso de inauguração. Ao seu redor, as paredes da biblioteca contavam silenciosamente a história de duas mulheres conectadas pelo destino e pela literatura. Hoje, começou ela, sua voz clara e emocionada, não inauguramos apenas uma biblioteca. Inauguramos um sonho que começou há mais de 40 anos, quando uma jovem escritora decidiu transformar seu amor em palavras eternas. Ela fez uma pausa, olhando para as faces atentas na plateia. Helena Mendes, minha mãe biológica, acreditava que as histórias têm o poder de construir pontes através do tempo. Ela estava certa. Foram suas palavras que me encontraram, que me guiaram, mesmo quando eu não sabia que estava sendo guiada. Na primeira fila, Alberto segurava a mão de Dona Carmen, enquanto Regina e Roberto sorriam emocionados. Esta biblioteca é mais que um lugar de livros, continuou Laura. É um testemunho de que o amor encontra seus próprios caminhos. Através das palavras de Helena, descobri não apenas minha origem, mas também meu destino. Laura caminhou até uma estante especial, onde o último livro de Helena e seu primeiro livro infantil repousavam lado a lado. Cada livro aqui é uma estrela no céu de alguém, disse ela, tocando carinhosamente as lombadas. Cada história é uma chance de conexão, de descoberta, de amor. O momento mais emocionante da noite foi quando Laura revelou uma surpresa. Um livro especial, escrito em colaboração com Alberto e Dona Carmen, contando a história de Helena. Estrela Guia, a história de Helena Mendes, seria vendido para arrecadar fundos para a biblioteca. E aqui, disse Laura, abrindo o livro na última página, está o maior presente que Helena nos deixou. Era uma carta nunca antes revelada, encontrada entre os pertences de Helena, como se ela soubesse que um dia suas palavras encontrariam o caminho até aquele momento. Para todos os sonhadores que encontrarem este livro, acreditem no poder das palavras para transformar vidas. Acreditem que o amor, mesmo quando parece perdido, encontra formas de florescer. E, acima de tudo, acreditem que cada história que compartilhamos é uma estrela que adicionamos ao céu de alguém. Com amor eterno, Helena. Laura fechou o livro suavemente, suas palavras finais ecoando pela biblioteca. O legado de Helena vive em cada palavra que escrevemos, em cada história que compartilhamos, em cada vida que tocamos através da literatura. Esta biblioteca é nossa forma de manter sua luz brilhando, de continuar construindo pontes entre corações através das palavras. A noite terminou com uma sessão de leitura coletiva, onde pessoas de todas as idades se revezaram lendo trechos favoritos de Helena e Laura. O céu estrelado de São Paulo parecia especialmente brilhante naquela noite, como se cada estrela fosse uma palavra de amor encontrando seu caminho de volta para casa. E ali, naquele espaço onde passado e presente se encontravam através das palavras, o legado de Helena continuava vivo, não apenas através dos livros nas estantes, mas no coração de cada pessoa que entrava pela porta da biblioteca, pronta para descobrir sua própria história entre as estrelas.